Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2011, primeiro dia do verão que começou com chuva em Goiânia. Bom dia, você ouvinte, bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, com períodos de nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima chega aos 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 65%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Brasil tem um Portugal inteiro vivendo em favelas. Folha de São Paulo. CNJ inspeciona 217 mil e abre guerra no judiciário. O Estado de São Paulo. Presidente do STF sugere que CNJ faz investigação ilegal. Correio Brasiliense. Memorial de uma guerra no asfalto. Valor econômico. ANAC aperta cerco sobre as companhias aéreas. Estado de Minas. Conta para contribuinte chega a 637 milhões de reais. Jornal do Comércio. Nova lei seca pega 30 motoristas por dia. 0 hora. Ação desastrada com mortes constrange polícia de Rio Grande do Sul e Paraná. Brasil Econômico. Empresas brasileiras preparam uma nova invasão do Iraque. Diário da Manhã, as favelas de Goiânia. O Popular. Goiânia é a metrópole com menor número de favelas. Agora 7-2. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo anunciou o pagamento antecipado aos servidores do salário do mês de dezembro, já disponível nas contas bancárias a partir de amanhã. Só neste mês de dezembro, o valor bruto da folha dos servidores ficou em 739 milhões de reais. 7-3. As obras para a construção do aeroporto de Goiânia recomeçam em abril. Ontem, o governador Marconi Perillo esteve na Infraero, em Brasília, quando presenciou a assinatura do contrato entre a estatal e um consórcio de empresas. No final de janeiro de 2012, o consórcio Odebrecht Via Engenharia apresentará para o Tribunal de Contas da União, TCU, o projeto do novo Aeroporto Internacional de Goiânia, com pequenas adequações à obra paralisada havia quase 5 anos. O custo previsto inicialmente de 350 milhões de reais também será atualizado. O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, avaliou bem o primeiro acordo assinado com o consórcio de empresas para a retomada da obra. Esse acordo basicamente dá ao consórcio e à Infraero as condições técnicas e jurídicas, já que ele foi feito inclusive, vamos dizer, com o apoio do Tribunal de Contas da União, permite juridicamente que o consórcio retome a elaboração do projeto executivo, porque sem a elaboração do projeto executivo não dá para começar nenhuma obra. O primeiro módulo do novo aeroporto de Goiânia terá capacidade para receber 3 milhões e 100 mil passageiros por ano. Embora o Ministério Público Federal defenda a realização de uma nova licitação para a obra, o diretor superintendente do consórcio Odebrecht, João Antônio Pacífico Ferreira, prevê o seu reinício no final de abril de 2012 e também a sua conclusão com data marcada. O prazo para conclusão está cravado, que é abril de 2014. Na sede da Infraero, em Brasília, nesta quarta-feira, o governador Marconi Perillo estava acompanhado de 7 deputados federais e os 3 senadores goianos. Para Marconi Perillo,
A assinatura do acordo para a retomada da obra do aeroporto de Goiânia significou o fim de uma peregrinação. Então, a obra do novo terminal para 3 milhões e concomitantemente o projeto, a licitação da nova obra do novo terminal, que será o Terminal 2, para mais 3 milhões, vão conseguir atender às demandas futuras de uma cidade, de um estado que crescem muito. O fim de uma peregrinação, assim também entendeu o deputado federal Santos Júnior. Mais um trabalho incansável do governador Marconi, que desde a sua posse, sem exagero, teve aqui mais de 40 vezes, só com nós deputados, com senadores. Opinião também do deputado federal João Campos. Uma coordenação e uma intervenção muito positiva do governador Marconi Perillo. E essa atuação conjunta convenceu. Para fechar, a opinião também do deputado federal Euler Cruvinel. Enfim, depois de um trabalho árduo de toda a bancada federal goiana, os 17 deputados, os 3 senadores, do governador Marconi Perillo, que empenhou-se muito desde o primeiro momento para que essa obra fosse retomada. De Brasília, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o governador Marconi Perillo concede entrevista daqui a pouco, a partir das 7h30, a uma cadeia de rádio formada pelo Sistema Brasil Central de Rádio, a 1000 FM e outras 46 emissoras espalhadas pelo estado. O governador Marconi Perillo vai avaliar o primeiro ano de mandato e falar dos desafios e metas que tem pela frente. A partir das 7h30, portanto, o Mundo em Sua Casa vai acompanhar essa entrevista do governador Marconi Perillo. Agora são 7h06. Ministério Público contesta salários extras para deputados em Goiás. O Ministério Público goiano quer o fim do pagamento do 14º e 15º salários dos deputados estaduais. O órgão entrou com pedido de ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, pedindo a suspensão dos benefícios destinados à compensação de despesas. Popularmente conhecida como auxílio paletó, o 14º e 15º salários, a ajuda de custo prevista no regimento da Assembleia é paga em 2 parcelas, a primeira em fevereiro e a segunda em dezembro. Cada uma delas equivale a um salário do deputado, atualmente no valor de R$20 mil. Como a casa possui 41 parlamentares, o custo total para os cofres públicos é de R$1.640.000. E a Assembleia Legislativa encerra as atividades com votação do Plano Plurianual e do Orçamento de 2012. A Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta quarta-feira, em segundo turno, o Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015 e a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012. De iniciativa da Governadoria, as matérias seguem agora para a sanção do governador Marconi Perillo. A previsão é de receita líquida de impostos no valor de R$12 bilhões. O relator do orçamento, o deputado Thales Barreto, do PTB, acatou todas as emendas apresentadas ao projeto, que somam mais de R$1 bilhão. De acordo com Barreto, as emendas beneficiam os municípios do interior do estado. Principalmente em relação à infraestrutura, né? Asfalto, ambulâncias. Então tem vários pedidos que eu tenho certeza que são também as necessidades, que é a realidade de cada município. Os investimentos, mas infraestrutura, no geral, aí vem uma sequência, é uma reivindicação para os municípios. O presidente Jardel Seba avalia os trabalhos da Assembleia no período de 2011. Eu faço um balanço altamente positivo. Aprovamos aí centenas de requerimentos, projetos de lei, tanto do Executivo quanto do Judiciário, do Ministério Público, projeto de lei dos deputados, requerimentos. Tivemos muitas audiências públicas, muitos fóruns de debate, tivemos muito debate, muitas vezes atravessamos noite e no final prevaleceu sempre a democracia. E o mais importante de tudo isso é que o amadurecimento da Assembleia. Isso aconteceu agora no final do ano, depois dessa convivência harmônica, pacífica da situação e da oposição, quando chegou aqui um projeto que era de interesse de Goiás, independente de bandeira partidária, houve uma aprovação unânime, que é o projeto da CELV. Isso me deixou muito feliz, particularmente, por ver que o interesse de Goiás falou mais alto que as nossas bandeiras partidárias. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. Governador Marconi Perillo fez balanço do primeiro ano de seu mandato à frente do Executivo goiano em café da manhã com a imprensa.
um ano de superação. Assim, o governador avaliou 2011 para Goiás. No encontro realizado no Palácio das Esmeraldas, Marconi Perillo enumerou alguns avanços do Estado. Hoje, passados quase 12 meses do início do governo, eu posso assegurar a todos que em todas as áreas os grandes obstáculos estão removidos e os projetos estruturantes estão muito bem encaminhados. Desafios como o do Centro Cultural, por exemplo, está sendo vencido, só não foi integralmente vencido ainda porque a empreiteira responsável tem algumas dificuldades orçamentárias para poder concluir mais rapidamente. O Centro de Excelência Esportiva, nós conseguimos vencer na justiça uma demanda que existia, a obra está livre, nós vamos terminar essa obra a partir de agora, inclusive contando com o apoio fundamental do Ministério dos Esportes. O viaduto Mário Germano também, nós já fizemos outra licitação, já temos um programa rodoviário, que é o maior do país. Vamos reconstruir 6 mil quilômetros de rodovias, terminar todas as rodovias paradas e construir mais algumas dezenas. O nome do nosso projeto e o conceito foram tão bons que o projeto de restauração e reconstrução rodoviária do governo federal, chamar-se-á Rodovida também. O aeroporto de Goiânia também está chegando a um desfecho positivo para a conclusão do aeroporto. Creio que a partir de abril ou maio as obras devem ser reiniciadas. O governador também avaliou os desafios e avanços de pastas do governo. Nós temos ainda alguns gargalos, um deles é a saúde. Eu tenho convencimento de que não dá para falar em gestão ou gerência de saúde no modelo arcaico, tradicional. Nós estamos buscando juridicamente os caminhos para a superação disso. Se formos capazes de transformar o CRE, construir e transformar a gestão do CRE no modelo, também a gestão do Hospital de Urgência de Anápolis e do Sudoeste, por que nós não vamos conseguir levar esse modelo de excelência para os outros hospitais? A saúde ainda é um desafio, mas nós vamos no ano que vem, se Deus quiser, superar esse desafio de transformar os hospitais estaduais em hospitais de referência. Na área de segurança pública, as respostas estão vindo. As pessoas já estão comentando as mudanças que conseguimos fazer finalmente na área de segurança. E na educação, estamos implantando agora o piso, pagar um salário maior do que o piso. Tivemos a coragem de vencer algumas resistências. Aliás, esse ano também foi o ano da coragem. Eu tive coragem de enviar projetos polêmicos, mas que estão viabilizando o governo. Entre quebrar o Estado, desarticular as finanças, eu preferi o enfrentamento em todas as áreas. Quando em janeiro falei do fundo de transporte, fui muito criticado, mas ao final todos estão percebendo a importância do fundo para a reconstrução da nossa malha rodoviária, para a manutenção e conserva. E o mais importante, esse fundo não será apenas do governo Marconi Perillo, continuará para os outros. É um dinheiro que vai ficar para sempre, para que os governos nunca mais deixem acontecer o que aconteceu agora com a nossa malha rodoviária. Marconi Perillo destacou que o governo conseguiu fechar o ano cumprindo suas metas fiscais junto à Secretaria do Tesouro Nacional, o que possibilitará ao Estado contrair novos empréstimos e investir na construção de rodovias, hospitais e demais setores da administração. Estamos fechando o ano com um ajuste fiscal celebrado com o governo federal, onde deveremos cumprir todas as metas, chegando numa situação de absoluto equilíbrio financeiro e fiscal, em condições de pagar a folha antes até do final do ano, ao contrário do que aconteceu no ano passado. Enfim, nós estamos viabilizando as condições, junto com o setor privado e os trabalhadores, para que Goiás, em alguns anos, esteja entre os 5 mais importantes estados do Brasil. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Lembrando que a partir das 7h30, daqui a pouquinho, portanto, o Sistema Brasil Central de Rádio entra em cadeia com a 1000 FM e outras 46 emissoras espalhadas pelo estado para transmitir a entrevista do governador Marconi Perillo ao vivo, onde ele vai fazer um balanço desse primeiro ano de seu terceiro mandato à frente do Executivo Estadual. Agora são 7h14. A Câmara Municipal de Goiânia deve encerrar suas atividades hoje com votação de aumento salarial para os servidores da área da saúde. E os vereadores aprovaram a desafetação da área próxima ao Paço Municipal.
No plenário da Câmara, a polêmica desafetação da área pública próxima do Paço Municipal mais uma vez acirrou os ânimos na casa. Os vereadores da oposição criticaram a medida, acusando o Executivo de elaborar a matéria a toque de caixa, sem se preocupar sequer com o impacto ambiental. O líder do PSOL, Elias Vaz, acusou o prefeito de estar usando de manobra com objetivos de arranjar dinheiro para o projeto de reeleição. O prefeito só quer aprovar essa venda das áreas porque quer levantar dinheiro para fazer obras eleitoreiras para influenciar no processo eleitoral. Quer dizer, não há aqui uma lógica de interesse público. O líder do PMDB, vereador Agenor Mariano, rebateu as críticas. Fazer uma afirmação dessa sem provas, eu penso que é falar no vazio. Agenor defendeu o projeto. Essa polêmica sobre a venda de áreas diz respeito a 7 áreas próximas ao Paço. Olha, o universo de Goiânia, nós estamos discutindo 7 áreas próximas ao Paço, que nem sequer sabe se serão vendidas. Porque quando você fala desafetar uma área, você apenas retira ela da sua destinação primitiva. Que quer dizer que pode vender? Pode, mas pode mil outras coisas. Por exemplo, se a destinação primitiva lá era uma praça, agora com a desafetação pode ser feito um CIMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil. Se lá era a destinação inicial era para um posto de saúde, agora pode ser feita uma escola e vice-versa. Na próxima semana, os vereadores deverão realizar nova sessão extraordinária para votar projeto do Executivo que prevê aumento salarial para diversas categorias, entre elas os agentes de saúde que atuam na campanha contra a dengue. Após essa votação, a Câmara deverá encerrar as atividades nesse ano de 2011. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h16. O Supremo Tribunal Federal mantém a jornada de 7 horas do Tribunal de Justiça de Goiás ao suspender decisão do CNJ. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deferiu liminar ontem para suspender a decisão do Conselho Nacional de Justiça que anulou resolução do TJ goiano. Com a decisão fica valendo o turno único de trabalho de 7 horas para o Judiciário goiano, do meio-dia às 7 horas da noite. 7h17. O mundo em sua casa. Mais um ano que termina, sempre é bom contar contigo. Você nos completa, agora é festa. Vem comigo. Aqui você tem amigos. Você ouve, você vê. Diversão, informação, no rádio ou na TV. Dedicação que não tem fim, com carinho pensando em você. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer. Esses são os votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo da TBC News, RBC FM e Rádio Brasil Central. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer. O mundo em sua casa. Política Nacional. O governo não conseguiu ontem um acordo para votar o orçamento da União para 2012, reforçando a tese de que não há interesse do Executivo em aprovar o texto neste ano. Com isso, o governo ganharia tempo e escaparia das pressões para aumentar gastos em meio à crise financeira internacional. O presidente da Comissão Mista do Orçamento, o senador Vital do Rego, marcou uma nova tentativa de votar o texto na manhã de hoje, último dia de trabalho do Congresso. O impasse na votação continua sendo o reajuste para aposentados e pensionistas do INSS. O aumento para o Judiciário já saiu da pauta dos congressistas. E uma auditoria da Controladoria Geral da União, realizada em 54 convênios firmados entre o Ministério do Turismo e entidades não governamentais,
aponta prejuízo de 67 milhões de reais aos cofres públicos. A CGU disse que a aplicação desses recursos não foi justificada pela pasta. As investigações focaram os projetos de qualificação profissional para a Copa de 2014, que será realizada no Brasil. Apesar da investigação, ninguém foi diretamente responsabilizado pelas irregularidades. Os convênios analisados foram celebrados nas gestões dos últimos 3 ministros: Pedro Novaes, Luiz Barreto e Marta Suplicy. 7h20. E a oposição quer explicação de Guido Mantega sobre caso Caixa Econômica. O líder do DEM na Câmara dos Deputados, ACM Neto, protocolou na mesa diretora pedido de explicações ao ministro da Fazenda sobre a suspeita de que a Caixa Econômica Federal estaria envolvida em uma série de transações suspeitas. Reportagem da Folha de São Paulo revelou no último domingo que as transações podem ter gerado perdas de R$1 bilhão aos cofres públicos. O deputado também apresentou requerimento solicitando uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para discutir a suspeita. Como o recesso parlamentar deve começar hoje com a votação do orçamento, esse encontro só deve ocorrer em 2012. O deputado Protógenes Queiroz, do PCdoB de São Paulo, protocolou na mesa diretora da Câmara requerimento pedindo a abertura de uma CPI para investigar as acusações feitas pelo livro A Privataria Tucana. O pedido teve adesão de 206 deputados, sendo a maioria da base aliada, mas também integrantes da oposição. Para abrir uma comissão na Câmara dos Deputados eram necessárias 171 assinaturas. Mas o pedido da CPI só deve começar a ser analisado pelo comando da Câmara em fevereiro. E o presidente da Casa, Marco Maia, do PT, disse que a investigação não deve ser uma das prioridades na volta do recesso parlamentar. A Privataria Tucana, livro escrito pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior, acusa o ex-governador José Serra de receber propinas de empresários que participaram das privatizações conduzidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002. Ribeiro Júnior, o autor do livro, foi indiciado pela Polícia Federal sob a acusação de encomendar a violação do sigilo fiscal de dirigentes tucanos e familiares de José Serra na campanha de 2010. Dilma anuncia 3 bilhões e 700 milhões de reais para saneamento do PAC 2. A presidenta da República, Dilma Rousseff, participou nesta quarta-feira da cerimônia de assinatura de 1.114 obras de saneamento em 1.116 municípios com até 50 mil habitantes. São 3 bilhões e 700 milhões de reais para cidades de todas as regiões do Brasil. Ela disse que esta medida serve para garantir que milhares de famílias que residem pelo país afora tenham direito ao saneamento básico e a melhores condições de saúde e de vida. A presidenta esclareceu que os municípios selecionados são aqueles que apresentaram projetos, mas que a elaboração destes ainda é um grande problema. Porque sabemos que uma das barreiras ao projeto, nós estamos também preocupados, faremos isso distribuindo recursos para todos os municípios fazerem projetos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que estes contratos são investimentos que contribuem para a principal meta do governo, que é acabar com a miséria. Serão obras que vão gerar empregos e às vezes a única forma de gerar empregos nesses pequenos municípios da área interior é exatamente aliar uma política social com a ação econômica de geração de empregos e gerando inclusão social. O governo pretende investir até 2014 cerca de 35 bilhões em obras de saneamento em todo o país. Desse total, 5 bilhões serão destinados a municípios com até 50 mil habitantes. De Brasília, Sandro Santos. 7h23. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral convoca todos os eleitores de Goiânia para o recadastramento eleitoral e informa que o trabalhador submetido a CLT ou servidor público tem direito de se ausentar do serviço para efetuar o seu recadastramento. Os eleitores deverão comparecer a uma das 3 centrais de atendimento. Avenida Mutirão 2313, quarta radial número 426, setor Pedro Ludovico, e Avenida Anhanguera, quase esquina com a Tocantins, centro, e também nas unidades do VaptVupt do Banana Shopping, Praça A e Praça da Bíblia. A Justiça Eleitoral orienta o eleitor a comparecer o quanto antes aos postos de atendimento, evitando filas e aborrecimentos. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.
Goiás possui 12 comunidades irregulares conhecidas como favelas, de acordo com dados do IBGE. O estudo denominado Aglomerados Subnormais, feito com base nas informações do Censo Demográfico 2010, aponta 7 áreas em Goiânia, 2 em Anápolis, 2 em Novo Gama e 1 em Valparaíso. Segundo a pesquisa, 2.431 famílias vivem nessas condições no estado. São 8.823 pessoas, ou 0,15% da população total do estado. O chefe da unidade estadual do IBGE em Goiás, Daniel Ribeiro de Oliveira, fala dos principais problemas destas áreas. Geralmente elas estão com um nível de inadequação, seja pela ocupação irregular sob o ponto de vista de documento, pode ser uma invasão, tanto em área pública como particular, ou tem um nível de serviços públicos, oferecimento dos serviços públicos deficiente também, que no caso de Goiás, isso se prende mais ao esgotamento sanitário. O dirigente do IBGE destaca quais são estas áreas em Goiânia e faz uma avaliação positiva destes locais em relação ao censo de 2010. Em Goiânia nós temos aqui as seguintes áreas. É o Quebra-Caixote, que fica aqui no leste universitário, Jardim Goiás 1, que está no Jardim Goiás, ali perto do Serra Dourada, no Jardim Botânico 1 e 2, lá no Jardim Botânico também, sempre à beira, à margem do córrego, a Rocinha, que é no Parque Amazônia, a Emílio Pova, que é no Crimeia Leste, e o Jardim Guanabara 1, que também é uma área, inclusive, que a prefeitura estava, inclusive, removendo agora o pessoal lá por questão de risco, né, no tempo da chuva. Então são locais não apropriados para a construção de loteamento e residências. No ranking nacional, Goiás é o 4º estado com o menor número de favelas. Fica atrás apenas de Roraima, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Os 7 aglomerados identificados em território se concentram em áreas metropolitanas. 2 homens armados assaltaram uma casa lotérica no início da tarde passada na rua C-182, no Jardim América, em Goiânia. Eles entraram na agência e levaram todo o dinheiro do caixa. Após o roubo, os suspeitos fugiram em uma moto vermelha e foram acompanhados por 2 comparsas em outra moto de cor preta. O dono da loteria não quis divulgar a quantia do dinheiro levado. E a Polícia Civil apresentou ontem os 4 suspeitos de participar da morte da publicitária Poliana Arruda, de 26 anos, em novembro de 2009, em Goiânia. Há 2 anos, o caso está sendo investigado pela polícia, que encontrou 3 dos suspeitos na capital e 1 no Mato Grosso do Sul. O esquema que se montou em Goiânia para fazer com que veículos batidos sejam comprados e usados para regularizar carros roubados foi o que provocou a morte, em setembro de 2009, da publicitária Poliana Arruda Borges. A afirmação é do delegado Cleiton Alencar, que apresentou à imprensa Assad Aidar de Castro e Marcelo Barros Carvalho, ambos de 23 anos, além de Leandro Garcês Cascalho, de 34 anos, e Django Gomes Ferreira, de 35 anos. O Leandro, ele era sócio de uma empresa que vendia veículos sinistrados. Comprou um Prisma Max preto e encomendou ao Django, que tinha uma oficina. O Django fez contato com o Lavanier, que era assaltante de carro e roubava carros para ele. Então o Lavanier reuniu o Marcelo, o Assad, o Deberson, e eles foram à procura do veículo. Chegando à faculdade, coincidentemente, a vítima passava pelo local num carro do interesse deles, foi abordada, conduzida para determinado local. No trajeto, certamente, ela opôs resistência, porque eles devem ter começado a tentar abusar dela. No local, ela continuou sofrendo agressões, investidas, deve ter reagido, eles atiraram. Em seguida, saíram do local no próprio carro dela, mais adiante queimaram, apagando os vestígios no veículo. A morte de 2 autores tem alguma coisa a ver com a morte da Poliana? O Lavanier, ele foi assassinado num suposto confronto com policiais militares. Ele tinha acabado de roubar um veículo Prisma Max, porém de cor vermelha. Já o assassinato do Débito é um mistério. Ele era informante, ligado diretamente ao mundo do crime, e como ocorre comumente, se vocês pegarem as estatísticas da delegacia, muitas vítimas de homicídio são pessoas ligadas à criminalidade. O delegado Odair José, que também trabalhou no caso, conta que interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça mostram que Assad Aidar, que estava escondido no Mato Grosso do Sul, mantinha contato constante com presos de Aparecida de Goiânia. Oportunidades estas em que ameaçava os policiais de Goiás. Mais de uma vez até, né, que não viria, que só viria morto.
né, que lá a polícia de Goiás, pensando que lá era igual a Goiânia, lá era divisa de país, né, e lá tinha muito acesso a armas, inclusive ele manobrava armas, falando ao telefone para os colegas da penitenciária, né? E falava que ia receber, né? Houve várias promessas que ia receber a polícia a tiros, que só viria para Goiânia morto. Foi a prisão dele? Nós estávamos monitorando, né? Ele, no momento que ele chegou na farmácia do pai, até o balcão, nós já estávamos com 2 agentes bem próximos e uma pessoa da inteligência ainda dentro da farmácia. Então, no momento que ele chegou, quando ele piscou, já estava preso. Durante coletiva à imprensa, a diretora-geral da Polícia Civil de Goiás, delegada Adriana Corsi, disse que, ao contrário do que se especulou nestes mais de 2 anos, não existe a participação de qualquer policial no crime. E afirmou que, se isso tivesse sido comprovado, eles estariam presos e também responderiam pela morte da publicitária. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. A partir de agora, você fica com a entrevista do governador Marconi Perillo a uma cadeia de rádio formada pelo Sistema Brasil Central de Rádio, a 1000 FM e outras 46 emissoras de todo o estado. O governador faz um balanço de seu primeiro ano de gestão à frente do Executivo e também fala das metas que tem pela frente. O que foi no ano de 2011, o que foi esse ano para o governador Marconi Perillo? Bom, eu diria, e tenho falado isso em outras entrevistas, Jerônimo, que o ano 2011 foi o ano de muitas dificuldades, mas foi o ano da superação. Se eu pudesse definir dentro do governo 2011, eu diria que foi o ano da superação. Muitos obstáculos, muitos problemas. Enfrentei uma crise terrível quando cheguei ao governo. Goiás era governado sem planejamento, nós tínhamos aqui uma quadrilha que administrava o Estado. Felizmente nós conseguimos mudar de rumo e a situação hoje é outra, completamente diferente. Governador Marconi Perillo, esse foi o pior primeiro ano dos 3 mandatos do senhor como governador? Não, acho que esse ano se compara muito ao ano de 99, quando assumi o governo pela primeira vez. A diferença é que agora eu tinha muito mais experiência que antes. Então, se formos comparar mesmo, de verdade, em que pese as dificuldades terem sido muito grandes nesse ano, mas a minha experiência ajudou muito. Eu diria que o ano de 99 foi um ano um pouco mais difícil, exatamente porque eu começava o governo naquela época, tínhamos 3 folhas em atraso e eu não tinha ainda uma noção mais exata do que era o governo. Hoje não, hoje já tenho essa noção, tenho essa experiência. E apesar de ter me desanimado um pouco em janeiro, quando cheguei ao governo, hoje concluo esse primeiro ano com a cabeça erguida, sem nenhum escândalo no governo, sem nenhum problema de ordem moral e com vários assuntos resolvidos ou muito bem encaminhados. Nós viramos a página da CELG, finalmente resolvemos o problema da CELG nesse acordo com o governo federal, com a presidente Dilma. Nós viramos a página do aeroporto, temos um cronograma hoje para a solução do aeroporto. Nós viramos a página do Centro Cultural Oscar Niemeyer, viramos a página do Centro de Excelência. Finalmente, nós conseguimos destravar na justiça o problema e as obras vão começar agora. Nós viramos a página das estradas esburacadas, começamos a reconstrução das rodovias goianas. Nós viramos a página do viaduto Mário Germana. Estamos virando páginas na área da educação, pagando agora, vamos começar a pagar o piso acima do piso nacional. Estamos virando páginas na área de segurança, o caso Poliana é uma demonstração disso, e estamos no caminho para resolver o mais grave problema desse ano, que foi a saúde. Eu quero perguntar para o senhor, a negociação da CELG foi o parto mais difícil desse governo? Sem dúvida, foi uma negociação que exigiu muito diálogo, que exigiu muita habilidade, paciência e muita responsabilidade. Mas além disso, muito bom senso. Mas o fato é que a presidente Dilma sempre teve muita convicção em relação ao que queria e o governo federal facilitou muito esse entendimento. As bancadas de senadores, deputados federais também foram muito importantes. A bancada na Assembleia Legislativa agiu rapidamente. Todos os projetos necessários à consolidação do acordo foram aprovados em tempo recorde e por unanimidade. Agora, governador Marconi Perillo, o senhor está preparado para as críticas de que repassou o controle acionário da CELG para o governo federal,
via Eletrobras? Não vejo nenhum problema nisso, Jerônimo. As pessoas, o povo, quer energia. A pior coisa do mundo é quando você tem uma interrupção de energia por 2 horas, 3 horas, um dia. Isso atrapalha a vida de todo mundo. Não há nada pior hoje, para quem já tem o conforto da energia elétrica, do que você ter interrupção por falta de suprimento, por falta de estrutura técnica. Esse acordo vai nos permitir investir 1 bilhão e 200 milhões até o ano 2015 na CELG. Vai nos permitir recuperar definitivamente as finanças da CELG. E é isso que importa. O que importa é que todas as indústrias que quiserem vir para Goiás. E neste ano nós já tivemos mais de 10 bilhões de reais em investimentos privados. Todas as comerciantes e todas as pessoas que quiserem colocar luz em suas residências terão condições para fazer isso. O mais importante é isso. Nós estamos garantindo a infraestrutura de energia elétrica para que todas as famílias, todos os industriais possam garantir suas atividades em Goiás. Governador Marconi Perillo, Vanderlan Cardoso, Jocelino Braga, já andaram dizendo aí em palanque, né, que essa negociação do ano passado, do governo de Alcides Rodrigues, era melhor para Goiás. Como é que o senhor rebate isso aí? Eu não discuto boato. Eu falo de fatos. Uma coisa é boato. Tinha boato que esse assunto seria resolvido no ano passado. Boato. Falácia. Discurso. Agora nós estamos nos encaminhando para uma solução, para um fato real, concreto, em que a CELG se associa à holding Eletrobras para poder garantir investimentos e solução definitiva para o problema. Por outro lado, eu, no final do ano passado, enviei uma carta ao governo federal pedindo que não fosse pago a primeira parcela da primeira tranche no ano passado, mas que fosse pago nesse ano, em janeiro. Por que eu fiz isso? É que eu tinha certeza que nós tínhamos aqui em Goiás pelo menos 2 assaltantes dos cofres públicos que estavam aí para roubar o dinheiro do povo. E eu estava com a razão, porque como não saiu o dinheiro da CELG, pegaram o dinheiro inteiro do pagamento da folha de salários e pagaram empreiteiros para receber propina. Só não enxerga isso quem não quiser. Basta quebrar o sigilo bancário de quem foi governador, de quem foi secretário da Fazenda, que vão chegar à conclusão de que houve um verdadeiro assalto aos cofres do estado de Goiás. Eu sou uma pessoa que administro com correção. A minha vida é um livro aberto. Eu estou com as minhas contas, com tudo à disposição, meu sigilo quebrado. Agora, eu não podia aceitar que pagassem, se efetivamente tivessem feito esse acordo, no exercício anterior, porque eu sabia que o dinheiro ia ser desviado. Agora não, o dinheiro vai ser inteiramente bem aplicado em favor do Estado. Governador, sabemos que pesquisa aí onde o cidadão goiano responde aí que a maior preocupação dele atualmente é com atendimento na saúde. Como é que o senhor pretende atuar para superar essas dificuldades? Ivan, eu tenho convicção de que no ano que vem nós estaremos com essa questão da saúde equacionada. Esse ano foi um ano muito difícil, nós tivemos que enfrentar muitos problemas ao mesmo tempo. E eu liderei todas as frentes de trabalho para que esses problemas fossem superados, inclusive o do aeroporto, mas também o do IPASGO, da EQEB e tantos outros. Por que nós conseguimos transformar 3 hospitais em modelos de gestão hospitalar? O CRE, que é hoje um modelo na prestação de bons serviços de saúde, o Hospital de Urgências de Anápolis e o Hospital de Urgências da região sudoeste em Santa Helena. Por que esses 3 são modelares? E a gente não vai conseguir resolver os outros. Nós vamos agora anunciar, possivelmente nessa semana ainda, a AOS que vai gerir o HGG. Com isso, nós teremos um problema a menos, porque eu tenho convicção na gestão que nós estamos trabalhando. Depois disso, nós vamos trabalhar para viabilizar gestões de qualidade nos outros hospitais. Eu, por exemplo, fiz uma intervenção no Hugo. Coloquei lá uma pessoa que não é médica, a Ivânia. Ela já mudou a face do Hugo e vai mudar mais. Mas à medida que a gente colocar uma OS, a situação do Hugo estará completamente restabelecida. Nós vamos construir o Hugo 2 na região noroeste. Já desapropriamos a área. Com isto, nós vamos desafogar mais ainda a demanda sobre o Hugo 1, que é esse Hugo aqui de Goiânia. Vamos construir o Hospital da Mulher e vamos transformar o materno infantil no Hospital da Criança. Isso vai também nos ajudar muito. Agora, nós vamos construir e vamos cuidar da gestão. Não há nada mais difícil numa administração do que a gestão hospitalar.
A PUC de Goiânia assumiu o controle da Santa Casa há 8 anos. Só agora no final do ano é que a Santa Casa de Goiânia começou a sair do vermelho. 8 anos de administração. Se você pegar os hospitais privados no Brasil, chegará à conclusão de que quase todos têm problemas de déficit. Porque não é brincadeira administrar um hospital. E aqui em Goiás não é diferente. Só que nós vamos dar a volta por cima, nós vamos conseguir transformar o serviço de saúde em serviço de qualidade. Eu tenho convicção disso, porque eu estou determinado com a minha equipe, com o Faleiros, a resolver isso. Estamos fazendo hoje um balanço do governador Marconi Perillo ao final desse 2011. O impasse do governador saiu da mídia negativa. A meta já foi alcançada? Qual que é a política para o Instituto de Previdência? Ivan, esse foi um ano em que eu disse muito não. Foram milhares de nãos. Foi um ano em que eu resolvi que as questões todas de desgaste teriam que ser enfrentadas. Uma delas foi o IPASGO. Eu resolvi fazer uma mudança profunda no IPASGO. E nós vamos ter os resultados. O compromisso do Dr. Taveira é que até julho do ano que vem ele me entrega o IPASGO completamente saneado financeiramente. E nós todos estamos percebendo que isso vai acontecer. O setor da educação está no rumo certo que o senhor pretendia? Acha que 2012, né, dá para recuperar aí a confiança, primeiro, de pais, alunos e professores? Olha, nós estamos fazendo a primeira grande reforma educacional em Goiás. Nós temos 24 ações em curso na educação para transformar a educação nossa. Qual é a meta principal? É melhorar os nossos indicadores no IDEB e no nosso indicador estadual. Quer dizer, melhorar a posição no IDEB, no ranking nacional, é uma meta que eu acho que nós já vamos começar a alcançar a partir de 2011. Mas como é que nós vamos trabalhar? Além da estruturação física, netbook nas mãos dos alunos, reforma das escolas, melhoria de laboratórios, valorização dos professores, nós vamos trabalhar com metas e vamos trabalhar com prêmios. Prêmio para a escola, para as escolas que se saírem melhor nos exames. Prêmio para os alunos, poupança na mão do aluno que superar as médias que definimos em relação ao IDEB. E prêmios para os professores que tiverem assiduidade, cujas escolas e alunos tiverem resultados melhores do IDEB. Assim que nós vamos trabalhar. Esse ano nós definimos 30 milhões de reais para pagamento de prêmio. Vamos pagar agora. Hoje nós estamos depositando o dinheiro da folha de pagamentos para o funcionalismo público, antes do Natal. Se a gente lembrar que no ano passado o funcionalismo passou o Natal, o Ano Novo, sem receber o salário. Depois recebeu em parcela. Eu só consegui pagar o dezembro em 18 de janeiro. Se as pessoas se lembrarem desse pesadelo, vão perceber o quanto é importante o que nós estamos fazendo hoje, graças a um esforço enorme durante o ano. Mas hoje nós estamos depositando o dinheiro. Os funcionários amanhã podem ir cedo ao banco para receber o salário. Só não podem receber hoje porque a Caixa Econômica vai processar a folha, etc. E tal. Mas nós estamos depositando o dinheiro. Hoje o dinheiro, até a noite, vai para a conta dos funcionários. Estamos entrevistando hoje o governador Marconi Perillo, o piso nacional para a categoria dos professores, né? Por que foi preciso mexer no plano de cargos e carreira? Olha, o piso nacional não vai ser apenas cumprido. Nós vamos pagar um salário maior do que o piso. E essa foi uma costura que nós fizemos, uma discussão que nós fizemos com o secretário Thiago, que, aliás, tem sido o grande timoneiro nessa área da educação. Tem sido uma pessoa sensata, equilibrada, correta, que compreende as dificuldades. Foi preciso mexer no piso, Ivan, porque nós não tínhamos dinheiro para cumprir o piso como ele era antes. Uma coisa é você pagar o piso R$1.300 para quem não ganhava o piso, e nós vamos pagar mais do que o piso. Outra coisa é nós darmos conta de pagar todos os desdobramentos que o piso traria com o plano antigo. Então nós estamos fazendo uma coisa real. Os aumentos que vão ser dados agora, nas datas bases futuras, serão cumpridos, rigorosamente cumpridos. Uma coisa é você ter uma lei que não tem como ser cumprida. Nós temos uma lei agora que será rigorosamente cumprida daqui para frente. O senhor falou aí no funcionalismo, pagamento do 13º, as dificuldades do ano passado, né? E eu queria perguntar qual que será a política agora do governador para o funcionalismo. Agora é pagar a data base desse ano, que não foi paga,
por falta de dinheiro, pagar nos 3 anos seguintes. Nós vamos dividir a database desse ano em 2012, 13 e 14. Pagar a database exatamente no período dela, em maio, para os funcionários todos, nós já colocamos isso no orçamento, e um conjunto de fatores que vão valorizar o funcionário público. Prêmios por produtividade, qualificação e formação contínuas, empréstimos para aquisição de casas, enfim, são muitas as ações, eu diria que algumas dezenas de ações, todas elas voltadas à motivação e à qualidade dos serviços públicos e à satisfação dos servidores. Estou falando de satisfação dos servidores, o VaptVupt era a menina dos olhos do governo, né? 98% de aceitação, né? E agora, o senhor já conseguiu superar esses entraves? Superamos, agora está 99,5%. Os indicadores hoje são excelentes. Agora, a novidade é que nós vamos levar o VaptVupt a todos os municípios de Goiás. Nós vamos construir os chamados condomínios de governo. Serão as sedes do governo estadual, com todos os órgãos estaduais em cada cidade de Goiás. Nós temos uma planta padrão, vamos fazer em parceria com o Detran, para nós termos sedes bonitas, confortáveis e adequadas a esse serviço de atendimento padronizado do VaptVupt em todos os cantos de Goiás. Das menores cidades, como a Anhanguera, até as maiores cidades, como Goiânia. Governador Marconi Perillo, o senhor acha coisa que não lhe é peculiar? Que pecou pela falta de ousadia de prever um PIB de Goiás de 100 bilhões de reais para o final de 2012 e essa meta ter sido atingida com um ano de antecedência, agora no final de 2011? Não, eu acho que esse foi um pecado absolutamente favorável. Quando eu falei 100 bilhões ao final de 2012, eu achei que eu estava sendo exagerado. Nós conseguimos antecipar em um ano. Nós chegamos agora em 2011 a 103 bilhões de reais. Isso só confirma uma coisa. A gente tem que ser otimista. Antecipou em um ano, hein? Exatamente. Eu tinha previsto também um PIB, um incremento de investimentos em Goiás da ordem de 10 bilhões até o final de dezembro agora. Nós conseguimos antecipar para outubro. Eu acho que nós vamos ter que ser mais ousados nas nossas previsões futuras. Goiás, eu antes tinha até um pouco de receio de dizer o que vou dizer agora, mas eu tenho convicção de que em no máximo 20 anos, Goiás será o 5º mais importante estado do Brasil. E hoje eu tenho segurança para dizer isso, por todas essas razões. Antecipar um PIB que a gente previa de 100 bilhões, que eu já achava uma previsão muito forte para o final do ano que vem, a gente antecipar para agora, é uma demonstração inequívoca da importância do papel que Goiás joga no contexto nacional hoje. Governador, o senhor acha que os prefeitos goianos, eles têm sido compreensivos com o governo do estado, observando aí as dificuldades desse primeiro ano, desse terceiro mandato? E lembrando, né, o ano que vem tem eleição, né? Absolutamente compreensivos. E de uma maneira geral, eu tenho lidado com prefeitos da situação, prefeitos da minha base e prefeitos da oposição. E eu posso dizer aqui com muita tranquilidade, todos foram compreensivos, todos foram parceiros. Agora outra pergunta, governador. O senhor recebeu o governo com 5 das 6 metas fiscais descumpridas pelo governo anterior. O senhor garante que fechará este ano cumprindo as metas fiscais? Garanto. Nós já fizemos a pactuação do ajuste fiscal para o ano que vem. Nessa pactuação, nós já previmos o déficit desse ano, previmos as outras metas, e eu estou muito seguro do trabalho que está sendo conduzido pelo secretário Simão, pelo secretário José, pelo secretário Zé Carlos e suas equipes. E eu posso afirmar que nós vamos cumprir todas as 6 metas do ajuste fiscal deste ano, e garanto mais uma coisa, aquela previsão de déficit de 2 bilhões e 700 acumulado com o ano passado para o final desse ano, deverá ser reduzido a menos de 10% do que foi previsto. E de alguma maneira, Goiás chegou a ser penalizado por isso, né? Nós conseguimos também, graças ao prestígio e à credibilidade da nossa equipe liderada pelo secretário Simão, nós conseguimos um perdão para uma multa de quase 50 milhões de reais pelo não cumprimento do ajuste fiscal do ano passado. O governo passado foi muito irresponsável, inclusive nesse aspecto, mas nós conseguimos demonstrar a nossa seriedade e com isso conseguimos o perdão dessa multa. Governador Marconi Perillo, qual é a análise que o senhor faz do processo da meritocracia? Acha que há espaço para melhorá-lo ainda mais? Acho que não há mais recuo em relação à profissionalização do serviço público em Goiás. Essa história de quem indica, de indicação política para áreas meio, para áreas que dependem de competência profissional, não existirá mais em Goiás nem no Brasil. Isso não pode acontecer.
Nós temos que ter as melhores pessoas tomando conta das áreas mais importantes do Estado. Se nós quisermos uma saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança que garanta a proteção às famílias e outros serviços de qualidade, nós temos que premiar as pessoas mais qualificadas, as pessoas mais preparadas. E nesse sentido, o processo meritocrático veio para ficar. Nós demos posse a 800 gerentes neste ano e são gerentes absolutamente qualificados para exercer suas funções. Estamos fazendo hoje o balanço com o governador Marconi Perillo deste final de ano, né? A segurança pública, governador, qualquer pesquisa aponta aí que a prioridade é uma preocupação da população, um aumento da criminalidade, o aumento da violência, né? Qual que é o balanço que o senhor faz aí da segurança pública? Olha, eu encontro com todo mundo, todo dia, nas ruas e por onde eu passo. O que as pessoas têm me pedido hoje é, governador, o senhor vai manter os policiais na rua só agora, no véspera de Natal, ou vai ser uma ação permanente? Eu quero garantir, será uma ação permanente. Nós vamos garantir a presença da polícia, das polícias nas ruas, defendendo o cidadão de bem e perseguindo os bandidos. Mais do que isso, nós definimos agora no nosso plano de segurança a viabilização da polícia da fronteira. Serão, no ano que vem, 15 fronteiras protegidas fortemente para evitar contrabando de armas, a entrada ilegal de armas em Goiás, a entrada ilegal de outros produtos e principalmente para coibir a entrada de drogas. A violência está diretamente associada às drogas, ao tráfico de drogas. Se nós conseguirmos coibir a entrada de drogas em Goiás, com certeza nós vamos diminuir a criminalidade do Estado. Ontem o secretário de Segurança, João Furtado, disse aí, onde o senhor está sentado, né, que quando assumiu, duas prioridades, resolver o caso Poliana e o do ex-prefeito Rinco, lá de Alto Paraíso. Ontem, alívio, né? Foram presos aí os responsáveis, pelo menos os supostos responsáveis pelo caso Poliana. O secretário João Furtado disse a verdade. No iníciozinho de janeiro, convidei-o para uma conversa no Palácio e também ao doutor Edmundo, que era o chefe da Polícia Civil. E disse, olha, minhas prioridades são essas. Nós temos que resolver o caso Poliana, temos que resolver o caso do prefeito Rincon e outros, mas principalmente esses dois. Nós temos que demonstrar que a polícia goiana tem qualidades e capacidade para enfrentar esse tipo de desafio. E nós conseguimos. Existem outros casos para serem desvendados aí, como por exemplo o caso do Bodir Veloso, mas também muitos outros. É preciso que a polícia trabalhe, investigue, apure, não só casos famosos como estes, mas investigue e apure todos os outros casos. Isso vai demonstrar competência e responsabilidade por parte do aparato policial. Férias estão chegando, rodovias, e como é que esse programa aí de recuperação rodoviária lançado pelo governo já alcançou a meta desejada? Olha, nós não alcançamos toda a meta desse ano, até porque não deu tempo. Nós tivemos que criar o fundo, aprovar na Assembleia, regulamentar, definir as estradas que estavam estragadas, fazer a licitação e, enfim, em setembro, final de setembro, começamos o programa de reconstrução rodoviária. A diferença é que esse programa não trabalha apenas o tapa-buraco ou o recapeamento, ele trabalha a reconstrução da malha rodoviária. A previsão deste ano era de 2.090 quilômetros. Nós licitamos 2.090 quilômetros, conseguimos uma diminuição de 170 milhões de reais no preço das obras, são mais de 40 frentes de trabalho e nós já chegamos a 600 quilômetros, ao final desse ano deveremos ter chegado a 700 quilômetros, no ano que vem, até lá para o mês de abril, maio, terminamos essas frentes dos 2.090 quilômetros, em janeiro já vamos licitar mais 2.000 quilômetros e ao final de dezembro, se Deus quiser, nós vamos chegar com mais de 4.000 quilômetros de rodovias goianas reconstruídas. Nos 4 anos serão 6.000 quilômetros de rodovias completamente reconstruídas. E o Rodovida vai tratar da manutenção e da conserva permanentes de 23.000 quilômetros de rodovias asfaltadas e não asfaltadas. Nós estamos convictos no governo de que Goiás terá as melhores rodovias do Brasil. E o mais importante é que o fundo que nós criamos dará condições aos próximos governadores de manterem as rodovias goianas em um ótimo estado de conservação. Porque o fundo vai gerar esse ano, agora de 2011, 300 milhões de reais, no ano que vem 350 e daí por diante.
Com isso, nós vamos ter dinheiro para poder fazer as obras, para fazer a manutenção das estradas, a reconstrução das estradas. Agora nós estamos buscando um empréstimo junto ao BNDES. Saindo desse empréstimo, nós vamos terminar todas as estradas inacabadas, são aproximadamente 30. Nesse ano nós já começamos a concluir 11, faltam mais ou menos umas 20, nós vamos terminar todas elas e vamos construir, saindo o dinheiro do BNDES, aproximadamente mais 50 rodovias estratégicas no estado. Esse dinheiro do BNDES faz parte também desse acordo da CELG com a Eletrobras? Não, faz parte do ajuste fiscal. Ajuste fiscal, né? Goiás, há 13 anos, quando assumiu o governo, precisava de quase 4 arrecadações anuais totais para pagamento da dívida externa. Nós vamos chegar a dezembro agora precisando de uma arrecadação para pagar a dívida externa. Ocorre que no refinanciamento da dívida externa ficou acertado que os governos estaduais teriam até o ano 2030 para chegar a essa relação de uma arrecadação para o pagamento da dívida externa. Nós nos antecipamos em 19 anos. E é por isso que nós temos hoje o direito de pleitearmos contratações de crédito com instituições financeiras. Governador, o senhor tem procurado, batalhado muito para mostrar esse nosso querido e imenso estado para o mundo. E trabalha também pelo desenvolvimento do centro-oeste brasileiro. Que avanço o senhor acha que conseguiu em função dessa busca de união e de proposta dos governadores do centro-oeste? Não, o primeiro disso é o crescimento das exportações. Estamos chegando a 6 bilhões de dólares de exportação. Depois o emprego e principalmente o PIB. Antecipar o PIB, a meta de 100 bilhões de reais de riqueza bruta no Estado, de 2012 para 2011 é um avanço. E isso se dá em decorrência da credibilidade do Estado, da importância geográfica e estratégica de Goiás e do trabalho que a gente faz para trazer e atrair novos investimentos. Governador, o senhor foi eleito pelo PSDB, o partido de oposição, a presidente Dilma é do PT, todo mundo viu uma radicalização durante a campanha. O senhor acha que Goiás chegou a ser retaliado, né, pelo governo federal em função de o senhor pertencer, por exemplo, a um partido de oposição? Olha, o que preside o meu espírito e o espírito da presidente Dilma é o republicanismo. As nossas relações foram republicanas, a presidente Dilma me apoiou em todos os assuntos que eu levei, ela sabe da seriedade do nosso trabalho e eu só posso agradecê-la e elogiá-la pela forma com que ela tratou, não a mim apenas, como governador, mas como ela tratou os goianos. Eu estava fazendo um levantamento aí das audiências, né, dos encontros do senhor lá em Brasília, né, este ano, 12 meses, 12 encontros com a presidente Dilma, da qual o senhor participou, mas nenhuma audiência até agora individual. Não, a presidente Dilma recebeu poucos governadores nesse ano. A agenda da presidente Dilma é uma agenda muito carregada, porque a presidente Dilma é uma presidente muito técnica, ela coordena as ações do governo pessoalmente, como eu faço aqui. Eu coordeno as ações todas administrativas. Eu não tenho aqui um técnico para coordenar o governo, para tomar conta do governo. Eu descentralizo as ações, tenho alguns secretários que têm muita força, mas quem coordena de fato exerce o poder na verdadeira acepção da palavra. Sem dúvida, a presidente é assim, eu também sou assim. Eu cobro o tempo inteiro resultados, tem secretários, são secretários mais fortes, de áreas mais importantes, mas eu dou apoio a todos e coordeno a ação de todos e cobro resultados de todos. O nosso hoje é um balanço, né? Mas aqui o nosso forte é a política, né? Vamos falar um pouquinho de política, né? Como será o trabalho do senhor político, do governador Marconi Perillo, em função das eleições do ano que vem? Está chegando. Eu quero dizer com todas as palavras, será muito pequeno. Eu não vou desviar o foco do governo. Eu me elegi para isso, para fazer um trabalho de governo, para liderar o Estado, para ser governador, para fazer um governo competente, um governo honesto, correto, e eu não vou desviar meu foco do governo para a política. A minha participação será uma participação extremamente sensata, uma participação simbólica, até porque eu também pertenço a um partido, mas, repito, a minha ação será administrativa. Eu estou no governo pela terceira vez para fazer um bom governo e um governo que traga os melhores resultados para a população. O partido do senhor é o PSDB, o senhor quer pelo menos um candidato aí que reflita o pensamento da base aliada de todos esses partidos que apoiam o governo do senhor? Se a base, os pré-candidatos tiverem juízo, será assim. Quem quer ganhar a eleição tem que ter juízo, não adianta sair com 10 candidatos, perde todo mundo. Se quiserem ganhar a eleição, que se juntem. Eu não sou candidato.
Se eu fosse candidato, eu não entraria numa enrascada dessa. Não dá para você entrar numa bola dividida dessa. Você tem que entrar num projeto consistente. Então, que se entendam, discutam aí a unidade dentro do PSDB, fora do PSDB, os partidos da base, e entrem com uma candidatura só. Aí a viabilidade. E o adversário, Paulo Garcia, já fechou já com o PMDB, né? Pelo menos até lá já estão unidos. Olha, é um assunto também que assim, não me cabe aqui discutir. A relação minha com o prefeito de Goiânia e com outros prefeitos tem sido uma relação republicana, técnica, administrativa, e vai continuar sendo assim. Governador, vários dirigentes do PSDB passaram por aqui, onde o senhor está sentado aí, estão falando na eleição de 100 prefeitos do PSDB. É uma meta factível? Não sei, eu acho que fazendo um governo, isso pode acontecer, um bom governo. Agora, mais do que eleger 100 prefeitos, 200 prefeitos, é eleger prefeitos de qualidade, prefeito que não nos envergonhe. A pior coisa do mundo é você eleger um prefeito que pisa na bola e que envergonha o partido. É preciso eleger prefeitos com qualidade, prefeitos que tenham competência para ganhar e administrar bem. A base é feita de outros partidos, né? Na opinião do senhor, a eleição de quantos prefeitos aí o senhor pretende eleger dos 246 municípios? Olha, eu acho que sendo bons candidatos, o máximo. Agora, eu prefiro perder a eleição com um bom candidato do que ganhar a eleição com um mau candidato. Você ganha a eleição com um mau candidato, ele faz uma péssima administração, isso desmoraliza a gente. Agora, governador, esse trabalho realizado pelo senhor respalda a formação exatamente de uma boa base de prefeitos, vereadores a partir das eleições de 2014, Luiz? Olha, eu estou fazendo o governo para ajudar Goiás, para ajudar a transformar Goiás num grande estado, um estado mais forte, mais poderoso ainda. O que vai acontecer em 2014 vai depender muito desse trabalho conjunto de todos nós. Eu hoje tenho apoio quase que suprapartidário da bancada federal. Ontem fui à Infraero para a assinatura do acordo para a retomada das obras do aeroporto. Estavam comigo 10 parlamentares. 2 deles do PMDB? 2 do PMDB, 7 deputados federais e os 3 senadores, que aliás têm sido meus grandes companheiros. Senadora Lucevânia, senador Ciro Miranda, senador Demóstenes. Os 3 têm me ajudado em todas as frentes de trabalho a favor de Goiás. E os deputados federais, praticamente todos têm me ajudado. Aqui na Assembleia, nós votamos os projetos da CELG por unanimidade. Temos uma bancada aguerrida que tem ajudado o governo na aprovação de projetos fundamentais para o futuro de Goiás. Governador, o senhor acha que 2012, ano de eleição, o governo do senhor, com essas dificuldades, ele vai ser julgado pela população? Acho que vai, e será positivamente julgado. No caso aí, o senhor não espera aí que possa ser julgado negativamente pelo fato dessas dificuldades? Não há a menor possibilidade. As dificuldades foram de 2011, elas estão superadas. 2012 será um ano de muitas realizações, de muitas obras. Isso com certeza vai ajudar no julgamento das pessoas. Nós estamos falando hoje praticamente para o estado inteiro, né? Qual notícia o senhor tem aí para o pagamento do ICMS, né? Que está previsto aí, tão anunciado para o dia 29. O senhor acha que poderá ser feito no próximo dia 29? Olha, nós temos toda uma tramitação burocrática e jurídica. O acordo da CELG foi assinado, o protocolo foi assinado, o empréstimo foi aprovado pela Assembleia, o repasse da maioria das ações da CELG também foi aprovado por unanimidade pela Assembleia. Então isso está tudo equacionado. Agora depende muito da tramitação jurídica. Se tudo der certo, o governo federal nos repassa a primeira parte, a primeira tranche desse empréstimo. O BNDES já disponibilizou, esse dinheiro já está na conta gráfica da Caixa Econômica, depende apenas da aprovação definitiva do Programa de Ajuste Fiscal e do próprio empréstimo pelo Tesouro Nacional. Se isso acontecer, no dia 29, provavelmente, nós vamos receber o dinheiro e vamos repassar para as prefeituras imediatamente. Esse balanço o senhor tem feito para a imprensa, com segmentos organizados da sociedade, o senhor está vendendo um otimismo, né, um entusiasmo muito grande, né? E eu queria saber, governador, o que vem depois desse acordo CELG-Eletrobras? É um ano de bonança? Não, nós estamos resolvendo um problema crítico, virando uma página, equacionando a maior empresa do Centro-Oeste brasileiro,
garantindo investimentos novos para termos energia garantida. E por trás disso vem toda uma ação administrativa. As ações que foram desenhadas, arquitetadas e definidas este ano, ou já começaram a ser realizadas, como é o caso das estradas, ou serão realizadas daqui para frente, como as PPPs de novos hospitais, presídios, os VaptVults, e outras obras, como obras na área de saneamento. O fato é que nós vamos ter investimentos nesses 4 anos como nunca tivemos em Goiás, investimentos públicos e privados. Isso vai garantir um bom futuro para todos. Governador, hoje 11 meses e 22 dias de uma nova administração. Qual é o projeto político do governador Marconi Perillo para 2014? Sair do governo com a cabeça erguida, com a certeza de que combati o bom combate e ao final nós juntos vencemos. Vencemos no sentido de realmente estabelecer um padrão de governança, de qualidade e de competência no nosso Estado. Eu não tenho projetos pessoais. Projetos são contingências na vida da gente. O que mais me importa é fazer um bom governo, é garantir uma biografia que demonstre para toda a geração futura que nós não perdemos o nosso tempo, que nós agimos no sentido de garantir um Estado melhor para todos. Bom, primeiro nós queremos agradecer a participação de todas as emissoras do Estado de Goiás nessa prestação de contas do governador Marconi Perillo hoje. São 70 emissoras que transmitem essa prestação de contas. Um trabalho realizado aí pelo Rômulo Xavier, a colaboração deles aí, o Zé Gomes, o Pedro e todo mundo. Agradecemos a todos eles também. Mas gostaríamos que nesse final de programa, já que estamos cobrindo 90% desse estado, o senhor deixasse no ar aí a sua mensagem de Natal dirigida aos nossos ouvintes, principalmente aqueles mais necessitados, digamos assim. Jerônimo, eu quero agradecer em primeiro lugar a Rádio 1000, a Rádio Palmeiras, a Rádio Veredas, que são vinculadas à Rádio 1000. Agradecer a você, que é meu amigo querido, a Ivan, outro amigo de longa data, a toda a equipe aqui da Rádio 1000, e agradecer de coração a todos os colaboradores dessas 70 emissoras que estão em cadeia nesse momento agora, dos proprietários aos mais simples funcionários. E desejar a todos os ouvintes, sei que são dezenas de milhares, que nos acompanham por todas essas rádios, essas emissoras, um ano novo de prosperidade, de muita sabedoria, muita paz, com a presença de Deus em todas as famílias, em todos os lares. E que o menino Jesus esteja em todos os lares, em todas as casas, neste Natal, garantindo paz, garantindo harmonia, garantindo felicidade a todos. Que Deus abençoe as famílias goianas neste ano e nos próximos. Muito obrigado, governador, por senhor ter comparecido aí frente aos nossos microfones. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Ivan, até amanhã. Até amanhã, Jerominho. Um abraço aos nossos ouvintes, né? Um abraço também ao governador Marconi Perillo. Mostrou aí o entusiasmo, né, do governo, do Estado, que virá. Você conferiu aí uma entrevista do governador Marconi Perillo em cadeia de rádio que reuniu 70 emissoras em todo o estado de Goiás, entre elas a RBC-FM, Rádio Brasil Central AM. O governador fazendo um balanço sobre 2011 e os projetos para 2012. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas da manhã. O Mundo em Sua Casa teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Rossana Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Central técnica Fausto Marciano. Gerência do Sistema de Rádio Sueide Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão Abadia Lima. Presidente da AGECOM José Luiz Bittencourt. A produção é do Sistema de Jornalismo das rádios Brasil Central AM e RBC 90,1. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Para você, uma ótima quinta-feira. Este foi pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato.
mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Mais um ano que termina, sempre é bom contar contigo. Você nos completa, agora é festa. Vem comigo, aqui você tem amigos. Você ouve, você vê, diversão, informação, no rádio ou na TV. Dedicação que não tem fim, com carinho pensando em você. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer. Esses são os votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo da TBC News, RBC FM e Rádio Brasil Central. Nossa equipe te deseja paz no ano novo.